aí pessoal, beleza? Hoje eu vou passar uma dica pra vocês, tá? Vai servir pra quem tá iniciando, pra quem já tá um tempo na área, né? Geralmente quem já tá um tempo na área já se lascou muito, já aprendeu isso que eu vou falar. Mas geralmente quem tá iniciando não conhece esse lado, né? Vamos dizer assim, obscuro de mexer com o ser humano, né? De você lidar com o público, você se expor, né? E vou dar um exemplo que aconteceu aqui hoje. Não gerou problema pra mim nada o que aconteceu aqui hoje, mas é assim que começa, tá? É desse jeito que começa. Chegou um Motorola aqui hoje foi bem fraco. Chuva, ninguém sai de casa, né? Chegou um Motorola aqui hoje. Na verdade chegou dois aparelhos, só que um já foi embora. Um LG, chegou um LG K9, segunda geração. Já tinha passado por uma assistência, né? O cara falou até, o cliente falou que foi aqui perto, mas o cliente ainda era de boa, isso aí. Aí depois entrou um Motorola. Esse cliente do Motorola, desse Motorola aqui, né? Ele já foi mais... Ele já chegou acabando com a autoassistência, falando um monte que os técnicos lá não prestavam, que a assistência era uma merda, que acabaram com o celular dele, que ele levou funcionando, levou só pra trocar a tela e acabaram com o celular, não sei o que. E eu fiquei só olhando. Aí ele falou pra mim assim, ó, meu aparelho, ele não carrega. Eu levei pra trocar a tela e trocaram a tela, me devolveram, falaram que tava descarregado e eu ponho pra carregar, ele não carrega. Aí eu falei, tá bom. O aparelho chegou assim, ó. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Ó. Chegou desse jeito. Viu? Tá aberto, né? O aparelho tá aberto, ó. Aberto. Aí eu falei pra ele, aí ele falou, eu queria que você desse uma olhada aí pra mim e ver o que foi, a gente arruma, entendeu? Eu pago, a gente arruma. Eu falei pra ele, ó, a avaliação eu não cobro nada pra me avaliar aqui. De repente chegou assim, pessoal, chegou um aparelho que tá funcionando tudo. Ele vibra, ele faz som de notificação de mensagem, mas ele tá com a tela, o display quebrado. Você avaliando ali pra pessoa, você vai deduzir já mais ou menos o que é, entendeu? Ah, é tela frontal, ah, é um display, é um touch. Baseado no modelo, você sabe o valor que você vai cobrar, entendeu? Mas é uma avaliação. E você não tá mexendo em nada no aparelho, você tá pegando ali no balcão e avaliando, né? Então aí tudo bem. Eu falei assim, deixa eu colocar no carregador pra me ver. Fui colocar no carregador, e ele falou que só não carregava. Eu falei, não, funciona normal, aqui ele tá descarregado, mas aí eu ponho no carregador, ele não carrega direito, entendeu? Ele liga normal, só que descarrega rápido, e aí demora muito pra carregar. Eu falei, tá bom, deixa eu pôr então no carregador. Quando eu coloquei no carregador, o que acontece, ó, pessoal? Vamos ver se ele vai fazer agora aqui, ó. Ó. Tá vendo? O aparelho tá intermitente, né? Ele vai dar o start e desliga, start e desliga, start e desliga. Não dá tempo nem de aparecer aqui no display, aquela animação, né, da bateria carregando que os Motorola tem. Então, eu falei pra ele assim, entendi. Então, vou fazer um orçamento, que eu posso fazer um orçamento. Eu cobro o orçamento, tá? Antigamente eu não cobrava, agora eu cobro. Tem os meus motivos que eu vou falar pra vocês aqui. Por que eu cobro? Você não precisa cobrar, vai depender de você, tá? Eu cobro um valor baixo só pra cobrir papel da impressora, que é imprimir ordem de serviço, tinta da impressora, tipo
o tempo que eu vou aqui abrir o celular, que eu vou ter que parar alguma outra coisa que era para me fazer, eu vou ter que perder um tempo abrindo, mas é coisa rápida, eu não vou abrir o celular inteiro de buiar, fazer teste, pegar peça, eu vou abrir ele e vou olhar por dentro como ele tá, entendeu? Eu vou olhar a situação como ele tá. Não é uma coisa muito profunda, eu não vou tirar peça, trocar peça, eu não vou fazer nada disso, entendeu? É um orçamento. Com autorização do cliente, né? Autorizado. Ele falou, não, beleza, pode olhar. Aí você me manda mensagem, tá bom. Aí eu vou abrir o aparelho, né, pessoal? Você vai abrir o aparelho. Ó. Ele tava um pouco colado só, né? Mas você vai abrir o aparelho. A tampa já vem com a carcaça de dentro. Ó. Ó. Sem nenhum parafuso. Tá vendo? Cola tudo mexido. Tem parafuso nenhum aqui, ó. Nenhum parafuso aqui. Tá vendo? Cola aqui. Não sei porque tem cola na placa do aparelho. Na parte do conector embaixo também. Estranho. A bateria já estava descolada. A bateria só tirei desconectei ela já está descolada. Foi bem mexido esse aparelho. A parte do conector de carga, eu tirei ele aqui para me dar uma olhada, porque ele falou do carregador, né? Tirei ele. Conector não foi trocado. Conector tem resina, eu acho que o outra assistência nem tentou trocar. Mas embaixo passaram cola dentro da carcaça do aparelho. Aqui, ó, aqui tem cola. Então, tipo assim, qual a chance de eu ter algum lucro com esse aparelho aqui? Qual a probabilidade de eu lucrar alguma coisa com esse aparelho? A não ser perder tempo e ter dor de cabeça. Tá? Porque pelo perfil do cliente já vê que ele é bem... gosta de falar mal, ele mete o pau. Se ele tiver um motivo, ele mete o pau, né? Então, tipo assim, se esse aparelho tivesse chegado aqui e ele falasse, meu aparelho não carrega direito, eu já olhasse pra ele, não, tá bom, deixa aí que eu vou dar uma olhada e deve ser conector, não, a gente já vê, é tanto, se for conector a gente já faz, o aparelho entra aqui, eu não ia testar nada, aí eu ia abrir o aparelho e olhar, não ia ser conector, provavelmente pode ser bateria, nem olhei ainda, pode ser bateria também, pode ser um problema de placa, né, também, é muito provável que pode ser um problema na placa. Ficou muito tempo lá esse aparelho, entendeu? Eu não coloquei nada na hora de serviço, eu não coloquei que o aparelho já foi em outra assistência, né? Eu fiz rápido já para pegar, querendo pegar o serviço, preciso de dinheiro, vou pegar o serviço. O que é que acontece? Eu vou ligar pro cliente e vou falar, eu vou olhar aqui, aí eu vou, não, tem que entrar em contato com o cliente, porque tá muito bagunçado isso aqui, tá anormal. Aí eu vou ligar pro cliente, eu vou falar, alô, fulano de tal, é da assistência técnica tal, referente ao aparelho que você deixou aqui no dia tal, na hora tal. Ah, tá, pode falar. Então, é que seu aparelho, ele não liga, ele provavelmente é um problema de placa, ele tá muito mexido, tá sem parafuso, tá sem tudo. Aí, sabe que a resposta do cliente pra você? Ele vai falar, que estranho, não tava assim. Aí o jogo já virou pra você. Por quê? No caso, ele está querendo dizer que ele entregou o aparelho para você em perfeitas condições e você que fez alguma coisa. Se o aparelho não funcionar mais, é você que fez alguma coisa. A partir do momento que o aparelho entra no seu estabelecimento, é responsabilidade sua. Então, vocês têm que se atentar com esses pequenos detalhes, entendeu? Aí o que acontece? Se eu não tivesse feito o que eu fiz, coloquei na tomada na frente dele, já falei pra ele que esse aparelho estava muito mexido, provavelmente não ia ter conserto. Quando finquei outra assistência, seu negócio de pegar, porque ficou muito tempo, ele falou que ficou lá mais de 2 meses o aparelho, ele trocou a tela foi trocada. Até no flash aqui entrou cola, porque ele colocou muita cola na hora de trocar a frontal. Aí ele trocou, levou o aparelho ligado, chegou em casa, o aparelho descarregou normal e ficou desse jeito, dizer ele que não tava, né? O cliente falou que não tava. Aí levou na assistência que ele trocou a tela e ficou lá e ele ficou enrolando ele. E aí ele decidiu pegar, deve ter falado um monte lá e tal, e trouxe pra mim. Falando um monte da outra assistência.
Então, qual é a chance dele também falar um monte da sua assistência? É muito grande, se você não tomar cuidado. Ele pode te queimar, entendeu? No local aqui onde você trabalha, na sua área. Então, você tem que prestar atenção. Então, é um aparelho assim que foi todo fuçado. Fuçaram em coisa que não tem nada a ver aqui para você mexer. O aparelho foi todo aberto, não tem um parafuso. Tá cheio de cola, não sei porque tá cheio de cola. Entendeu? E é isso. Provavelmente não vai dar reparo esse aparelho. O que eu posso fazer aqui é o que? Falar pra ele que pode ser a bateria, fazer um teste com outra bateria, se ele ficar do mesmo jeito, né? Substituir placa de conector, se ficar do mesmo jeito, provavelmente vai ficar. Que o conector tá passando a tensão, ele só fica intermitente. Eu acho que isso aqui tá funcionando. Não fiz teste nenhum ainda. Aparentemente tá funcionando. A bateria também não fiz. Pode ser que a bateria tenha danificado. Se não for bateria, já é um problema de placa, entendeu? Porque não é normal o aparelho ficar assim, nunca peguei. Então vocês têm que tomar cuidado, pessoal. Entendeu? O resumo da história tem muito cliente oportunista. Já peguei bastante oportunista. Eles chegam com um equipamento que tá rodando aí 300 assistências. Você vai olhar atrás do aparelho, tem um monte de selo de OS de garantia, um colado em cima do outro. Tá rolando aí um monte de assistência. Ele chega pra você e fala como se, tipo, é sobrenatural. Ah, eu tava usando meu aparelho, parou do nada. Ou quebrou do nada. Entendeu? Molhou do nada. É sempre assim, molhou do nada, desligou do nada, parou do nada, pegou fogo do nada, explodiu do nada, entendeu? É sempre assim, sobrenatural. O sintoma que eles falam que o aparelho tem é sobrenatural. Aí você, com a sua análise ou com a sua malícia, também tem muito disso, você tem que, não pode acreditar 100% que ele está falando. Porque depois que entrou na sua assistência, é responsabilidade sua. Entendeu? Se ele quiser ir na justiça e te processar, ele consegue. Consegue, e eu tenho experiência disso e eu falo por experiência própria, consegue processar. Em assistência que eu já trabalhei, e até aqui já teve umas intrigas feias por causa disso. Entrar o aparelho de um jeito e eles, quando você vai devolver, falar que não tava assim. Só que aí vai do que? Tem filmagem, tem tudo, tem ordem de serviço escrito, a pessoa tá assinado, então eu não tenho que falar. Mas, dependendo, você tá começando agora, você não tem câmera, você não tem ordem de serviço, você tem um recibo, faz um recibo, ou às vezes você nem faz recibo. Eu já vi muita assistência técnica assim, já trabalhei em assistência técnica que não fazia nem recibo, nada, só pegava o aparelho, pegava o telefone e marcava atrás e entrava com o aparelho lá pra dentro. E pegava muito aparelho, tipo, pegar 10 aparelhos no dia, 20, 30 aparelhos no dia, tudo desse jeito, entendeu? Já peguei caso também, trabalhando em outra assistência, que não fazia ordem de serviço. Uma pessoa deixou o aparelho, depois outra veio retirar, e depois outra pessoa, a mesma pessoa que deixou, veio retirar o aparelho, depois de 1 hora e meia. Vim pegar meu aparelho. Não, já passaram e já levaram. Não, eu que trouxe. Não, ninguém pegou. E aí, o que você vai fazer? Foi um negócio para resolver, né? Isso eu trabalhei no assistência que aconteceu isso. Então você tem que se munindo de argumentos para favorecer você. No caso de um processo, alguma coisa, entendeu? Porque tem muito oportunista mesmo, entendeu? Esse aparelho aqui, eu não vou nem perder tempo nele, porque eu sei que, nossa, foi muito mexido. Então, quando eu tiver um tempo aqui, eu vou fazer um teste de bateria, pegar uma bateria aí e colocar. Se não voltar, eu não vou ficar puxando esquema elétrico, procurando nada, porque não vai compensar, já foi mexido demais o aparelho, entendeu? Como é que você vai fazer um reparo num aparelho desse jeito que chegou todo aberto, sem parafuso, e você vai dar garantia para o cliente? Você vai assumir todo o risco de tudo que você nem sabe o que aconteceu com ele há um monte de tempo atrás, entendeu? Já passou numa mão de um monte de técnico. Você vai se responsabilizar por eles todos, entendeu? Então é inviável, entendeu? É inviável você mexer nesse tipo de aparelho. Outro aparelho também que chegou aqui
foi o seguinte, esse aparelho aqui, ó, se eu não me engano, esse aqui. Esse aparelho aqui, ó, Moto G5S Plus, o frontal dele tá até aqui. É um aparelho que tava em outra assistência também há muito tempo, esse aparelho. O aparelho tava em assistência há muito tempo. Isso aqui é de conhecido, né? Então eu peguei pra mim olhar, mas, tipo assim, é uma pessoa que eu já conheço, entendeu? Faz serviço comigo há bastante tempo. Mas, que nem esse aparelho aqui, esse Moto G5S Plus, caiu na água no ano novo, em fim de ano. Caiu na água. Caiu na água da praia e tal. Quando passou as festas, levaram uma assistência, né? Levaram uma assistência. A dona do aparelho levou na assistência. Chegou na assistência e eles falaram, não, tem conserto, tem que trocar a tela, tem que fazer desoxidação, aquelas coisas, aquele padrão, quando o aparelho molha. Só que esse aparelho ficou lá até semana passada, que foi quando ele entrou aqui. Então imagina o tempo que ele ficou lá. E eles nem mexeram no aparelho, nem executaram nada. Abriram todo o aparelho, mas não executaram nada. Eu acho que tiraram só a tela, mas não executaram nada. Então imagina, o aparelho ficou molhado todo esse tempo, oxidando lá. Quando esse meu amigo me trouxe, ele falou, uma conhecida minha deixou um aparelho lá e numa assistência e não dá jeito, eu peguei e trouxe pra você olhar aí. Falei, provavelmente não vai ter conserto, porque do tempo que ficou lá, com certeza ele deixou parado. Quando eu for abrir aqui, não tem o que fazer mais, já vai estar tudo oxidado, né? A probabilidade de ter reparo é muito pouco. E se tiver reparo, vai ficar caro. Não, mas você olha aí, tá bom. Pra vocês terem ideia, ó, como que tá dentro do aparelho, ó, como ficou oxidado tudo, ó. Tá vendo? Tudo oxidado. Tem mais pontos de oxidação aqui atrás da placa, tem muito ponto de oxidação, porque não dá pra mostrar agora. Eu vou pôr as fotos aí pra vocês verem, tá? Então, tipo assim, se é outro caso também que pode se estrepar por bobeira. A pessoa vai tirar de outra assistência lá o aparelho dela, entendeu? E vai trazer pra você. Vai falar, ou esses arrumam celular, sempre é assim, né? Tem a placa lá, tem tudo, você faz a fachada, você gasta 30 mil reais de fachada. Quando o cliente chega, ele olha pra você e fala, vocês consertam celular? Tá escrito lá, consertamos aparelhos celulares. Ele pergunta, aí ele fala, conserta. Então, é porque eu tenho esse aparelho aqui e ele parou do nada. Tava funcionando assim, parou do nada. Sobrenatural, né? Aí você olha pro cliente e acredita nele. Tá, parou do nada. Você fala, estranho, parou de parar do nada, mas o cliente tá falando, vou acreditar. Você vai lá, aparelho parou do nada, aparelho tá entrando aqui na loja, né? Parou do nada, tananã, pronto. Não coloca o aparelho tá desligado, que já foi em outra assistência, foi mexido. Você não fez nenhum teste, só colocou lá que o aparelho parou do nada, defeito, marcou. Ou pegou o número de telefone da pessoa e colou atrás e falou que ia dar uma olhada. Ia mandar um WhatsApp pra ela. Quando você abre o aparelho tem um monte de ponto de oxidação que entrou em curto componente, um monte de coisa. Você vai falar pra pessoa, você vai ligar e falar, moça, esse aparelho foi molhado. Ele não foi molhado, tá todo oxidado aqui. Hã? Como assim foi molhado? Não, eu não molhei meu aparelho, não. Não, moça, foi molhado o aparelho tá oxidado aqui. Se você quiser vir aqui, eu te mostro. Não, imagina, não, meu aparelho não foi molhado, não. Esse aparelho tava usando ele normalmente. Se molhou, é problema seu. Aí o que você vai fazer? Você não tem nenhuma prova, você não tem prova nenhuma. Então, o balcão, antes de você pegar um aparelho e colocar para dentro do seu estabelecimento, você tem que pensar muito bem mesmo, porque às vezes a pessoa só quer ganhar um aparelho novo. Ela pode entrar e processar você só para pedir um aparelho novo. Você vai ter que gastar dinheiro com advogado, com perícia, para poder provar que o aparelho foi molhado mesmo e que você não vai pagar um aparelho novo para a pessoa. Nessa brincadeira, você já gastou 3, 4, 5 vezes o valor do aparelho, entendeu? Só de advogado. Então, você tem que barrar esse tipo de coisa. Porque depois que você entrar numa roubada dessa, pra você sair, é só gastando dinheiro mesmo. Só gastando bastante dinheiro. Então,
você tem que olhar, analisar, falar pra pessoa, ó, seu aparelho tem disso de que foi molhado, né? Então, eu vou dar uma olhada primeiro, entendeu? As pessoas chegam com o aparelho quebrado. Aí, tipo, tava funcionando, mas a tela tá trincada. Tá funcionando, eu coloquei aqui na cintura, aí eu acho que eu suei e aí a tela parou. Aí você vai pegar e falar, não, é só tela, é tela, é tela. Não é tela, você vai fazer um orçamento primeiro, porque água e componente eletrônico não combina. Então, se molhou, pode não ter queimado só o display, pode ter queimado outra coisa também. Então você tem que avaliar, você tem que testar antes, entendeu? É complicado, pessoal, é complicado mesmo. Meu, tem muita coisa que você pode se estrepar lidando com pessoas, assim. É muito difícil, entendeu? É só quem trabalha mesmo que sabe que o negócio é roubada, não é só maravilha, não. É roubada pra caramba, entendeu? Outra coisa. Antigamente, eu pegava, o aparelho chegava aqui. Meu aparelho não liga, você viu o que é? Vejo, eu já pegava, colocava o aparelho pra dentro, já desmontava o aparelho inteiro, desmontava, olhava tudo. Não faz isso, isso é a pior burrice que tem. Toda assistência técnica que faz isso é mal falada. É mal falada. Sabe por quê? Porque o cliente não entende nada de termo técnico. Ele não entende que para você saber se o aparelho dele é só a tela, ou é só a bateria, só o conector de carga, você tem que desmontar, abrir e fazer teste. Ele acha que você vai chegar aqui, você tem uma bola de cristal. Você vai colocar o celular aqui, vai fechar o olho, e o diagnóstico completo do aparelho, a capivara inteira. E você vai falar, só trocar essa peça, fica tanto. Mágico. Não é assim mesmo, e que é garantia, entendeu? Então, não põe a mão no aparelho do cliente, não abre nada, não tira um parafuso sem autorização dele. Você vai pegar e vai fazer uma avaliação. Eu faço assim, agora. Antigamente já fiz muito isso. Chegava o aparelho aqui, já debuiava inteiro. Já começava a testar, fazer teste. Não faço mais isso, não faço mesmo. Porque todas as assistências que faz isso aqui onde eu trabalho, aqui perto, os clientes sempre vêm falando, trocaram peça do meu celular, eu entreguei o celular, entregaram o celular todo aberto, mexeram nisso, o celular foi com defeito, voltou com outro, porque é normal, o aparelho está com defeito, quanto mais você mexer, ele pode apresentar mais defeito ainda, ele já está num processo de ainda mais oxidação, né? Você vai fazer uma limpeza, o aparelho ligava, igual esse aqui, não liga nada, né? Mas tipo o outro pisca, suponha que ele foi molhado. Aí você vai fazer desoxidação, você na limpeza, você arranca algum outro componente. Aí ele já nem liga mais. O cliente não entende, o aparelho já estava com problema. Mas no processo de você fazer uma tentativa de recuperar o aparelho, ele parou de funcionar, entendeu? Algum capacitor, algum resistor ali oxidado, você vai fazer a limpeza, ele sai, você nem vê. O aparelho não liga por causa que ele não liga, entendeu? Então, às vezes é inviável para você puxar esquema elétrico, procurar qual componente que está faltando. Imagina, quantos mil componentes tem numa placa, você vai ver qual que está faltando, para você arrumar um igual e colocar. Então, geralmente, quando acontece isso, não teve jeito, a pessoa não quer aceitar. Software é a mesma coisa. Eu já falo antes, se for para fazer um hard reset, se for uma conta Google, qualquer coisa, eu falo. Celular. Quando eu pego o celular, eu falo. É tanto para fazer o procedimento, demora tanto tempo, não faz nada correndo. Pessoal, às vezes eu sei que vocês estão precisando de dinheiro, né? Para pagar aquela conta, entrou aquele conceito, você está correndo. Mas não faça nada correndo, não faça nada com pressa, não faça nada com prazo do cliente. Você tem que entrar num acordo com ele, entendeu? Tem que ter um período de avaliação na bancada, tem que ter um período de pedido de chegada de componente, tem que ter o tempo do reparo e tem que ter o tempo do teste para você liberar para o cliente, porque pode demorar 5 dias e pode demorar 1 hora. Se o aparelho der defeito na mão dele, ele vai vir e vai descascar em você fazendo rápido ou devagar. Então é melhor você certificar que você vai entregar funcionando para ele, né? Para você minimizar os riscos de problema, vamos dizer assim, de problema, né? Então, mesma coisa é com software. Vou tirar uma conta Google.
um hard reset. Ó, é tanto, demora tanto tempo, corre risco do aparelho não ligar mais. Mas por quê? Porque assim tá mexendo no sistema, o aparelho pode brincar e aí outros procedimentos para tentar fazer ele voltar. Nossa, mas o rapaz ali da outra assistência me cobrou um pouquinho, falou que era rápido, não falo nada disso. Falei, então, senhora, leva lá. É comigo o procedimento é desse jeito, tá? Você se livrou do problema. Porque só pelo jeito, os clientes que entendem, eles vão falar, não, tá bom, sem problema. Entendeu? Você vai pôr na ordem de serviço tudo escrito. Os clientes que não entendem, você já pega aí. Quando você falar isso pra eles, fala, não. Ó, os clientes que é garantia de tudo, eles vão trazer o aparelho todo quebrado. Seja televisão, som, computador, videogame, celular, tablet. Eles vão trazer tudo quebrado. Cai um raio lá, acabou com tudo. Eles vão trazer quebrado, eles já querem garantia na hora que eles estão pondo na sua mão, já quer garantia. Você entendeu? Então você tem que se atentar. Mesma coisa, esse aparelho veio molhado. Entendeu? Ele ficou piscando. Esse aqui, acho que é o Moto G6 Play, eu acho que esse aparelho aqui é. Tá piscando, né? A gente colocou ali, ele fica piscando. Foi molhado, uma suposição, ele foi molhado. Eu vou lá tentar fazer a desoxidação. O aparelho não voltou, mas agora ele nem pisca, ele tá apagado. Eu vou entregar pro cliente, ele vai falar, ué, mas meu aparelho piscava, por que não pisca mais? Você vai falar o que pra ele? Vai falar, não, quero outro, meu aparelho piscava, quero do mesmo jeito. Como você vai fazer o aparelho dele piscar de novo? Você entendeu? É uma coisa que não tem como, é a mesma coisa. Rebale. Entra videogame aqui, às vezes é luz vermelha, às vezes é rebale, né? Você analisa tudo, tem que fazer rebale. Notebook, mesma coisa. Você tem que falar pro cliente que corre risco dele não funcionar mais. Tem videogame que ele funciona, depois ele apaga. Entendeu? Notebook também. É rebale. Às vezes tem que ressoldar a memória, às vezes tem que ressoldar processador, GPU, você tem que ressoldar Super I/O, alguma coisa assim você tem que ressoldar, que é solda BGA. Corre risco de não ligar mais o aparelho. Você vai tirar aquele chip, às vezes rompe uma trilha que não tem como você fazer outra, não tem como. Você vai soldar o chip ali do mesmo jeito que tava para ele ficar só ligando e depois desligar? Não tem como. Você começou a executar o serviço e já era. Então você já tem que deixar tudo explicado pro cliente para não ter esse tipo de erro, entendeu, pessoal? Essa dica eu tô passando, mas eu acho que é uma dica assim mais administrativa, né? Mas que vai te ajudar mais na frente de loja, no balcão, né? De como você conduzir a entrada de um equipamento na sua assistência, para você não ter mais problema, né? Porque, é a mesma coisa tela frontal de J5, J3, aquelas paralela bem vagabunda mesmo. A pessoa, ela quer o mais barato possível. Se ela puder pagar para trocar uma tela frontal R$50, ela vai deixar com você. Mesmo em todas as lojas da região sendo 200, 300, ela vai deixar com você. Mas você vai falar para ela, não presta, é um lixo, é só para você usar, assim, só para você fazer ligação. Entendeu? Não tem garantia de nada. Ela vai falar, tá bom. Você vai montar, vai dar para ela vai pagar. Se ela parar de funcionar, se acontecer qualquer coisa, eles vão voltar e vai descascar em você. Isso quando eles não saem difamando você, aí vai em outra assistência, fala que você não presta, porque a peça é ruim, você que leva a culpa, você entendeu? Você não fabrica aquele tipo de peça, a pessoa escolheu, mas a peça é ruim, você leva a culpa. Você entendeu como é que é? Então, muitas vezes eu procuro nem trabalhar com esse tipo de peça por causa disso. Eu gosto de dar garantia nas coisas que eu faço, eu não gosto de fazer nada sem garantia. Mas tem vezes que nem quem é motorista de aplicativo, direto eles traz aparelho aqui, não, põe uma tela paralela só para mim usar o aplicativo. É diferente, o cara usa para trabalhar, ele sabe que não presta, você vai explicar para ele, fala, é uma coisa bem provisória, caiu, quebrou, é ruim, não cola direito, entendeu? Você vai fazer o máximo que você consegue ali na mão de obra para ficar um serviço bom, mas a peça não ajuda, não é de qualidade, entendeu? Mas tem cliente que ele vai julgar a peça, ele vai olhar a qualidade da peça e vai te julgar. A peça não presta, você não presta, entendeu? Você que fez ruim o serviço. Não é porque a peça é de má qualidade, você entendeu, pessoal?
Então é isso, tem bastante aparelho que entra aqui que é desse jeito. Mesma coisa se você mexe com até celular mesmo, mas você pega outros tipos de serviço. Celular, eu não pego chip, não pego capa, não pego nada do aparelho. Vai tudo na OS junto com o cliente, não só vai ficar o aparelho. Entrou algum outro computador, notebook, videogame, malemar, às vezes eu pego a fonte, porque pode ter probabilidade de ter problema na fonte, problema ser na fonte, entendeu? Para mim analisar. Quando o cliente pede, assim, eu acho que é a fonte que tá ruim, então quer deixar, deixa, mas aí você deixa lá, equipamento tal, mais fonte de alimentação. Mas as pessoas vêm trazer aqui, computador, elas já traz monitor, teclado, caixa de som, cabo, tudo, e quer que você fique, fala, não, mas eu vim de longe, não, você vai deixar só o computador, só o gabinete aqui, né? Só o CPU e o resto você leva que eu tenho aqui. As pessoas até acham ruim, mas imagina, entra 2, 3 computadores daquele. Imagina a bagunça que fica. E se você some um mouse de 12, 15, 20 reais, o cliente tem direito de pedir outro. Isso se ele não quiser te processar falando que você roubou. Só que você roubou. Pra que você vai querer um mouse? Mas pra isso você roubou. E depois que falou, já era, né? A fama corre. Então, pessoal, vocês têm que se atentar a esse tipo de coisa, tá? Ver bem o que vocês vão pegar, como que você vai conduzir a entrada do aparelho no seu estabelecimento, para vocês poder ficar bastante tempo no mercado sem dor de cabeça, tá, pessoal? Procura fazer ordem de serviço. Se o cliente falar na ordem de serviço, tá lá, o que acontece com o aparelho na ordem de serviço, você vai preencher. Ah, o aparelho não liga. O aparelho liga quando quer. O aparelho liga quando quer e depois liga. Carrega quando quer. Entendeu? Põe do jeito que ele tá falando. Aparelho liga quando quer. É uma coisa tipo meio nada a ver, mas coloca do jeito que ele tá falando. É sua prova. Depois da sua análise, você vai falar para ele o que você achou de defeito no aparelho, entendeu? Não sai pegando, pôr na mão. Às vezes é um Moto G1. Se você zoar, né, pela visão do cliente, você zoou, se ele entender que você zoou o aparelho dele, você tá lascado, entendeu? Você vai ter que arrumar um Moto G1 para ele. E às vezes você não fez nada, veio de outra assistência. Tem assistências aqui que como se diz, não tô querendo menosprezar ninguém, mas eu conheço quem tá começando, igual eu já comecei. Ainda tô começando, mas eu já comecei mesmo, fui bem pior do que hoje, tipo assim, só aquele box bem pequenininho, você ali. Você vê a índole da pessoa quando você chega no balcão, você vê que o cara tem responsabilidade com o seu aparelho, em prestar serviço para você. Agora tem em outro lugar que você chega, às vezes ele tem uma loja grande, mas você vê que o cara já não liga nem para você, não dá bola, faz as coisas de qualquer jeito, entendeu? Então, você tem que se diferenciar desse tipo de assistência, porque assistência tem um monte de assistência, um monte. Mas em pequenas coisas você consegue se diferenciar e você vai começar a pegar cliente por causa disso, entendeu? Não vai ter problema, as coisas vai ser certa conforme combinado, sempre conforme combinado. O aparelho tá faltando 2 parafusos, eu vou abrir ele, vou trocar a bateria, vou fechar, vai faltar os mesmos 2 parafusos. Do jeito que ele entrou, o aparelho tal, faltando 2 parafusos, problema na bateria. Vai sair aparelho tal, reparo feito na bateria, observação, faltando 2 parafusos no aparelho tal. Então, você tem que deixar focado ali, descrito o que você fez. Você só mexeu na bateria do aparelho, você não mexeu em mais nada. Só para ele estar faltando câmera, qualquer outra coisa não interessa, ele já entrou assim. Então você tá livre de culpa. Agora, quando o aparelho entra, você não olha, está faltando câmera, está faltando botão, na hora de você entregar, se o cliente falar, cadê meu botão, cadê a câmera que estava aqui? Como você vai provar que ele entrou assim? É isso que eu tô querendo dizer. Desculpa a forma que eu falo, tá? Eu acho que eu não sou o melhor, assim, em dicção, né? Pra tentar explicar as coisas pra pessoa também. Mas eu acho que é isso. Se vocês achou que serviu de alguma coisa a dica, né? Serviu pra vocês deixam um like aí no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se vocês achou que eu falei um monte de água também, um monte de grosa, vocês podem ir lá no comentário e descascar também. Crítica construtiva, tá?
Eu vou responder o máximo que puder. E é isso, pessoal. Valeu.